Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 2 de junho. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Já te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, para que você possa explorar ao máximo o conteúdo gratuito de aprendizado existente dentro do canal e também receber aí todas as notificações de novos conteúdos, como por exemplo as análises diárias, as análises, por exemplo, Radar do Mercado, que ocorre todos os dias às 10h45, uma live comigo. Tem também análise de fechamento do pregão, como esta aqui. E análises especiais, como aconteceu hoje de YouTube. São no mínimo 2 por semana em análises especiais. Então, muito conteúdo para que você possa agregar, visando, na realidade, agregar o máximo de valor possível aí no seu conhecimento e também nos seus investimentos. Para que você possa se inscrever gratuitamente, é só você passar o cursor do seu mouse aqui no canto inferior direito do seu vídeo, em cima da imagem Inscreva-se, que vai aparecer a opção para você clicar e se inscrever gratuitamente no canal. Se essa opção não estiver aparecendo para você, essa imagem, na parte inferior do vídeo vai ter o botão ali de se inscrever também, e aí você lembra de deixar o sino das notificações devidamente ativado. Se você deseja receber aí as minhas recomendações de compra e venda no decorrer de cada pregão, o acompanhamento dessas operações, reposicionamento de stop, de objetivo, como eu vou mencionar aqui nesta análise, e também carteira de ações semanal, mensal, informações relevantes e vídeos exclusivos, é só você instalar o aplicativo DV Invest no seu celular, seja ele Android ou iOS. O link de acesso direto ao aplicativo dentro da loja da Apple ou da loja do Google está aqui na descrição desse vídeo. Vamos então aqui na análise de hoje falar sobre Ibovespa, futuros, mini índice, mini dólar, tem muitos ativos para a gente comentar. PETR4, Vale 3, depois de Vale 3 a gente tem Gol 4, a LSO3, LRN3, BBDC4, SMTO3, RADL3, BRPR3, ITSA4, Itaúsa, COGN3 e Via Varejo, VVR3. Começando aqui pelo Ibov, fechamento aí basicamente na máxima, com alta de 2,74%, Ibov fechando acima dos 91 mil pontos. Então, quais são os desafios do Ibovespa olhando para o gráfico mensal? Tendência de alta no gráfico diário, curto prazo, e no gráfico semanal, médio prazo. Dentro da análise especial que eu produzi neste final de semana, no domingo, eu mencionei aqui uma das retrações do Ibovespa, 61,8% desse movimento inteiro aqui de queda, que é na faixa ali dos 92.872 pontos. Então, uma região que pode funcionar como resistência. Acima disso, a próxima resistência é 95.400 pontos. Média móvel está em 94.349. Então, são as próximas resistências do ponto que se encontra. Mas lembrando, aquela faixa de preço que eu mencionei do gráfico semanal, dando um zoom aqui, a gente teria ali a faixa dos 89.992, enfim, 90 mil pontos. Essa região aqui segue válida como resistência até o fechamento da semana. O que isso significa dizer? Que o Ibov pode oscilar acima desse patamar e terminar a semana fechando para baixo dos 90 mil pontos. Então não é isso que eu desejo que aconteça, mas é isso que pode acontecer, só para a gente estar preparado na questão de reposicionamento de stops aí de operações que estão dando uma esticada para cima. Seguindo então aqui, olhando para os futuros, lembrando, se essa videoanálise for útil para você de alguma forma, deixe seu like, seu joinha, eu agradeço de imediato sua valiosa audiência. Só para mencionar em relação ao Ibov, para gerar algum sinal de baixa, teria que voltar para baixo da mínima do pregão de hoje, que está em 88.622 pontos. Então, lembrando aí do seu like, seu joinha, se ela estiver sendo útil para você, essa análise, em termos de aprendizado, em termos de leitura aí do mercado, seja agora ou no decorrer dela, agradeço aí por prestigiar meu trabalho e também até compartilhar esse conteúdo com pelo menos um amigo ou um familiar seu. Indo aqui para o gráfico de 60 minutos no mini índice, nós temos aqui uma tendência de alta, só que vai ficando esticado para cima. Olhando aqui para o afastamento do preço para a média, um afastamento grande. O que vai aumentando a probabilidade de acontecer o quê? Um movimento de correção, um movimento contrário do preço. Ou um movimento lateral ou um movimento de baixa. E qual seria o primeiro sinal para acontecer o movimento de baixa? Perda da mínima dessa última hora de pregão. A partir de amanhã, se abrir caindo e perde aqui os 91.045, aumentará a probabilidade de se ter algo para baixo, de ter um movimento para baixo. E aí sim, favorece o quê? Buscar a operação de venda de topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Se ocorrer um topo no gráfico de 30 ou no gráfico de 60 minutos, favorece essa possibilidade de se buscar a operação de venda de topo descendente. Seguindo aqui desse jeito, que eu, mesmo abrindo em alta, se abrir o próximo pregão subindo, vai ficar bem afastado também do preço, a distância do preço para a média vai ser um afastamento grande,
que traz uma chance maior de ter um movimento para baixo. E aí, depois de uma sequência de alta que está acontecendo aqui, tiver uma perda de mínima ascendente, seria a primeira possibilidade de você fazer uma venda contra a tendência, risco um pouco mais alto, mas tentando pegar um movimento de baixo. E para se buscar uma compra a favor da tendência, aguardaria algum movimento de correção, não pivô de alta, mas correção mesmo, um movimento de baixo, voltando ali para cima da média e fazendo fundo ascendente para buscar uma operação de compra, preferencialmente com um candle menor aqui, não ser um candle muito grande, mais distante possível o preço de entrada para o topo que venha a ser gerado aqui no gráfico de 10 minutos ou mesmo no gráfico de 5 minutos. Na sequência, vamos falar então do dólar. Dólar no dia de hoje, nós temos aqui o dólar numa forte queda aí já de 3,11%. Dólar vindo para a região aqui de suporte, aqui, ó, dessa região que deu uma pequena parada, abriu um gap de alta, deu uma pequena parada e voltou a subir. Então está em cima desse suporte ali por volta dos 5.208, que aí vai brigar para ver se vai fechar acima ou abaixo desse patamar. Abaixo disso a gente vai falar de suporte em 5.172 e 5.114, são os suportes mais próximos para o dólar nesse momento. Partindo para o gráfico de 60 minutos, carregando aqui o gráfico de 60 minutos, a gente está aqui numa correção mais descendente do dólar, dessa forte queda no início do pregão, das primeiras 3 horas de pregão. Abriu caindo, continua favorecendo mais buscar a operação de venda no gráfico de 10 ou de 5 minutos, desde que gere topo descendente para baixo dos 5.217. Se abrir subindo e voltar para cima dos 5.227,5, fundo ascendente ou pivô de alta, foco em buscar a operação na ponta compradora em cima do dólar. Dólar abriu caindo, foi mais lá para baixo, gerou sinal de fundo no G60 ou no G30, já na região dos 5.172 ou até um pouco mais para baixo do que isso, fica mais para se buscar a operação de compra logo na sequência de fundo ascendente, de pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos, preferencialmente de fundo ascendente. Indo agora para as ações, começando aqui pela PTR4, que fechou o pregão em forte alta de 5,26%. Já peço até uma licença aqui para comentar que as inscrições para o curso Invista Melhor usando análise técnica está disponível no meu site e está perto de encerrar essas inscrições. Basta você acessar aqui o link que está aqui na descrição desse vídeo, aprenda.daltonvieira.com/invista melhor. Você vai poder aí se inscrever e ter acesso durante um ano a esse curso. Se inscreveu, já tem acesso ao curso, ao conteúdo do curso e também ter acesso a lives exclusivas comigo, ao vivo, para que você possa sanar suas dúvidas em relação ao conteúdo do curso durante um ano, no mínimo 2 lives por mês. Indo então agora para Petro, né? Então a gente tem um movimento em forte de alta. Para quem está comprado, stop aqui em 20,59. Para quem está de fora, eu compraria aqui, eu não compraria. Pode continuar subindo? Pode continuar subindo. Só eu não compraria. Minha decisão não entraria comprando aqui, porque a relação risco-retorno está desfavorável na minha avaliação. Ela tem zona de resistência na faixa dos R$ 21,50 a R$ 22,00. Pode ultrapassar esse patamar, mas a relação risco-retorno já fica desfavorável, o stop fica mal posicionado, mas enfim, eu estando comprado, colocaria o stop em R$ 20,59 em termos de operação de swing trade. Petro em boa tendência de alta de curto prazo e também de médio prazo, gráfico semanal da Petro, proporcionando aí basicamente a sua retomada da tendência de alta quando ela veio para esse rompimento aqui para cima e principalmente na semana passada conseguiu fechar acima da média móvel de 13 períodos. Acima dos R$ 22,00, a resistência mais relevante vai ficar no gap de baixa, lá na casa dos R$ 22,83. Seguindo para Vale 3, seguimos com a posição comprada no ativo que fechou hoje no 0 a 0. O stop da operação, o stop foi reposicionado em 52,49 para não mais sair perdendo, a não ser que abra com baita gap de baixa. A partir do próximo pregão eu posso subir o stop para 52,99 para baixo da mínima deste candle aqui, ou seja, se for gerar algum sinal de topo no mesmo nível do topo anterior. Então essa seria uma alternativa que se eu fizer isso vai ser comunicado aí no seu celular, no seu desktop. Você também pode acessar o aplicativo pelo seu desktop. Então se você ainda não está, você está com o aplicativo aí, você não está conseguindo, se você não está acessando pelo celular, quer acessar pelo desktop, é só mandar uma mensagem direta para mim, tem um endereço lá de acesso já para o aplicativo, para o desktop, via navegador, para que você possa acessar não só pelo seu celular o aplicativo. Então, a Vale, nenhuma alteração por enquanto, mas podendo ter alteração no próximo pregão em termos de reposicionamento do stop da operação. Mas já tem um stop aí de proteção de lucro na Vale 3. Seguindo aqui para o próximo ativo, Gol 4, nós temos aqui
uma ação que gerou um baita pivô de alta hoje, abriu com gap de alta. Essa aqui eu vacilei na questão, quando eu falo vacilei, uma falha de não ter reposicionado o objetivo dessa operação, tentando pegar a melhor relação risco-retorno. Ela bateu no objetivo da operação. Já gerou uma melhor relação risco-retorno em relação a que eu costumo sempre trabalhar, ou seja, na hora que perde, perde menos, na hora que ganha, ganha mais? Sim, já gerou uma boa relação risco-retorno, mas poderia ter gerado uma melhor relação risco-retorno. Falei aqui em não ter reposicionado o objetivo dessa operação, como eu fiz em BBDC4, que eu vou comentar daqui a pouco. Então, belo sinal de alta. Para quem segue comprado, pode trabalhar com stop abaixo da mínima desse candle aqui na faixa dos 13,36. E para quem está de fora e resolveu comprar o papel nesse grande candle de alta, stop também pode ficar aqui abaixo. E para quem quer aguardar uma correção, que seria o meu caso agora, aqui sinalizações de alta ali para cima da região de pelo menos de 13,34 até o gap de hoje 13,06 seria o cenário que eu voltaria a pensar em uma compra aqui de fundo ascendente em cima de Gol 4. Depois de Gol 4, vamos falar aqui da ALSO3, que terminou o pregão na máxima do dia com alta de 2,45%, nenhuma mudança na operação. Seguimos posicionado. A única mudança que teve, sim, teve uma mudança, que foi o reposicionamento do objetivo para R$ 28,67. Então, o objetivo reposicionado aqui na LSO3, que foi comentado hoje dentro do canal DV Fique de Olho, que é ali onde eu acompanho todas as operações, reposicionamento de stop, de objetivo, encerramento, resultado, fica tudo dentro desse canal lá dentro do aplicativo. Então, na sequência, vamos falar agora de LRN3, Lojas Renner, que fechou também o pregão bem com alta de 2,78%, nenhuma mudança em relação ao stop na operação, mas seguindo comprado no papel. Vamos ver se ela ganha mais força aí no próximo pregão para cima. Depois aqui de Lojas Renner BBDC4, que também seguimos posicionado. Mas Dalton não bateu no objetivo, o objetivo não era R$ 20,41? Sim, só que eu reposicionei o objetivo primeiramente para R$ 20,74 e agora na última hora de pregão eu reposicionei novamente o objetivo para R$ 21,06, tentando pegar uma melhor relação risco-retorno. Aqui seria uma relação risco-retorno de 1 para 3. Ou seja, se eu estou arriscando aqui em BBDC4 na faixa de 3,4%, ou seja, se ela dá errado eu perco 3,4%. Se ela dá certo, eu estou buscando mais do que 10% nessa operação, aí na faixa dos 10,2% aí nessa operação. Então, seria o objetivo aí, em tentar pegar algo mais para cima na BBDC4. Nós temos aqui uma resistência em 20,71, ela já fechou aí um pouquinho acima da primeira, que era 20,62, e tem outra lá na faixa dos 21,09, que é aqui, ó, esse patamar aqui, um patamar de resistência para o ativo. Depois disso, vamos falar de SMTO3, recomendação de compra no pregão de hoje, na superação ali basicamente da máxima do pregão de hoje, porque até acima. Então essa compra foi executada com stop abaixo da mínima do pregão de ontem, R$ 19,27. Qual é a expectativa? O papel parou aqui, patinou e gerou um sinal de fundo. Então, vou ver se eu consigo pegar aqui um movimento de subida para ver se rompe esse patamar aqui. A favor de quê? Se eu olho para o gráfico semanal, ele gerou um movimento longo de subida, parou em cima no patamar ali de resistência, está patinando, e dentro dessa patinação aqui, não gerou um movimento muito forte para baixo e agora gerou um sinal de alta. Então, estou tentando pegar o quê? Uma saída dessa região. Se der certo, gera uma boa relação risco-retorno. Se der errado, eu perco razoavelmente pouco em relação aí até a volatilidade média do papel. Seguindo aqui para o próximo ativo, o RADL3, recomendação de compra no pregão de hoje. O papel veio para superar essa região. Eu considerei o que aqui? 3 candles de correção que se sustentaram em cima de uma região de fundo anterior, que se sustentaram em cima das médias, que tem um gráfico semanal dentro de um movimento de subida e que está vindo aqui para testar um patamar um pouco mais acima de resistência, né? Tem esse aqui, tem outro mais acima ainda, tem esse aqui, um desafio ali na faixa dos R$ 115, basicamente, outro mais relevante vai ficar lá na casa dos R$ 123, próximo dos R$ 123. No gráfico diário, isso aqui vai ser um topo, ó. Esse patamar aqui, dando aqui, voltando no gráfico diário, isso aqui vai ser um topo e, logicamente, um patamar de resistência. Fechou na máxima do dia com alta de 3,3%, passando os dados da nossa compra da Raia Drogasil, que foi agora nessa última hora de pregão. Entrada ali por volta dos 112,66. O stop da operação em R$ 109,50, ou seja, abaixo da mínima do pregão de hoje. Por quê? Porque gerou pivô de alta. Voltar para baixo da mínima do pregão de hoje já descaracteriza a expectativa que eu teria aqui para
subida do preço desse ativo em termos de swing trade. Objetivo na faixa de 118,98 com risco de 2,8% e alocando 15% do capital total nesse ativo. Depois disso, vamos falar então de BRPR3, recomendação de compra também no pregão de hoje. De que forma foi essa compra? Para mim é o seguinte, esse ativo gerou pivô de alta ontem. Gerou esse pivô de alta. Aí, nesse pivô de alta, esse candle aqui para mim estava sendo um candle um pouco mais para correção. Ela estava na mínima do dia. Na mínima do dia, quando eu passei a entrada. Ela estava vindo aqui para esse movimento de baixa. Quando eu estava passando na minha... Todo dia eu tenho uma rotina de passar nos 100 ativos que eu acompanho. A partir das 16 horas, eu passo ali até um pouco antes das 16 horas, eu passo em cima de todos os ativos que eu acompanho em busca de possíveis oportunidades que se encaixam para mim. Então eu vi o papel com um sinal de alta lá no gráfico diário e fazendo uma correção bem interessante no G60, vindo bem para cima da média. Então eu calculei o seguinte, se eu entrar comprando esse ativo que estava na mínima do dia de hoje, se eu entrar comprando esse papel aqui, o que fica de interessante nessa entrada? É porque o stop eu coloco aqui embaixo, no G60, menor até do que a volatilidade média, ele já fez um movimento de correção, se corrigir aqui para cá descaracteriza a expectativa de subida, mas aumenta a chance de ter algo para cima. Se parar aqui, e terminou que parou mesmo aqui, girou já até uma sinalização que pode ser um fundo ascendente. Vamos ver se confirma no próximo pregão essa expectativa de ser um candle de alta, um processo de correção que foi visível pelo G60 e de se ter um próximo candle buscando essa região aqui de resistência. Então essa operação, passando os dados dela, entrada por volta de 8,95, stop em 8,69, isso gera um risco de 2,91%, alocação de 11% do capital total e com o objetivo lá na faixa dos 9,47, que é basicamente nessa região aqui de resistência, né? Ou seja, na região aqui desse topo e desse topo anterior. Depois de BRPR3, vamos falar aqui de TSA4, que gerou um pivô de alta. Para quem viu a análise hoje da YouTube 4, análise especial, ou se não viu, pode ver aí, tem todos os detalhes lá que é bem parecido com Itaúsa. São ativos muito correlacionados, até porque Itaúsa aí, a YouTube 4 representa 92% aí da Itaúsa, né? Então a gente tem aqui a expectativa de subida, pivô de alta, pode chegar aqui projetar esse pivô de alta aqui em Itaúsa, fazendo ali uma projeção de alta, já tem uma primeira projeção aqui, outra projeção lá perto dos R$10, projeção de 100% desse movimento aqui a partir daqui desse ponto. Se a gente fizesse uma projeção clássica, a gente estaria falando aqui no movimento de subida lá para a faixa dos R$10,23, ou seja, para cima dos R$10, então cenário positivo para quem está comprado. No máximo ali eu trabalharia com stop para baixo de 9,14 ou até melhor ainda na faixa dos R$9,06 e seguiria comprado no papel. Para quem vai abrir compra também, stop pelo menos abaixo da mínima do pregão de hoje. Depois disso vamos falar de COG-N3, que terminou o pregão em forte alta de 13,68% e mais um que sai de uma zona de resistência com um gap de alta. Isso é algo bom, representa força, gap de fuga. Agora, esse ativo a gente já pegou um bom movimento de subida aqui dele. A próxima possibilidade de compra que eu vejo nesse ativo seria comprar aqui? Não, essa não encaixaria para mim. Apesar de ser um candle de força e um candle que gera um rompimento. O que eu mais chamaria atenção é num processo de correção passar a gerar sinal de alta já acima de toda essa região no gráfico diário, fundo ascendente, pivô de alta, sinalizações de alta acima dessa região aqui que vai num patamar ali de 5,85 até um patamar de 5,60. Aí sim eu ficaria mais interessado em buscar a operação de compra nesse ativo. Depois disso, só para falar em termos de resistência, aqui no gráfico semanal em COG-N3, lá para a faixa dos 6,67, e depois disso tem basicamente um certo abismo ali em termos de uma próxima resistência lá em cima, a não ser que seja, a gente está colocando aqui um Fibonacci daqui para cá para ter os níveis de 38,2%, 50%, 61,8%. Depois disso, vamos falar aqui então da Via Varejo, VVAR3, pregão de hoje, queda de 1,12%. Para quem está aqui assistindo o Radar do Mercado, viu o giro de abertura do pregão, que eu coloco um vídeo aqui dentro do aplicativo. Para quem viu o giro de abertura ou viu o Radar do Mercado hoje a partir das 10h45, viu mencionando. Ativo abriu lá na casa dos R$14, que é uma zona de resistência importante. Tem uma análise especial aqui no canal que fala sobre essa região dos R$14. Lá do gráfico mensal, uma zona de resistência importante, não significa dizer que iria cair, mas como é que ela chegou na resistência? Com um movimento longo para cima no G60. Então isso aumentava a probabilidade de se ter um movimento para baixo.
Qual seria a alternativa de reposicionar stop abaixo da mínima da primeira hora de pregão, subiu mais um pouco, a mínima é superior à da hora anterior, sobe mais um pouco, e encerramento basicamente após a perda da mínima da terceira hora de pregão do dia. Sairia da posição comprada no ativo ou reduziria essa posição comprada. Para quem segue comprado, perdeu a mínima do pregão de hoje, também seria o stop dessa operação em termos de operação de swing trade. Para quem tinha perguntado sobre a operação de venda, aqui seria uma das primeiras alternativas de venda com stop acima da máxima do dia, tentando pegar um movimento para baixo, principalmente para a média móvel de 13 períodos no dia 60. Então, nesse momento, ativo apontando aí para um processo de correção. Pode continuar subindo? Sim, basta o G60 chegar aqui na manhã, gerar um sinal de fundo, segue aí a favor da tendência de alta. Então seria esse cenário aí para VVR3. Perdeu a mínima de hoje, aumenta um pouco mais a probabilidade de ter um processo de correção no preço ou no tempo. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.